Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre a arte gótica. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bem, ao contrário do que a gente imagina, a arte gótica não era o que se pensa hoje, né? Uma arte sombria, com vampiros. Pelo contrário, era uma arte luminosa, né? E bem alegre. Na arte, durante o período da Baixa Idade Média, que foi o período final da Idade Média, lá começando do século XII até praticamente o século XIV, né? Ah, as coisas estavam mudando na França, principalmente, onde aconteceu o nascimento da arte gótica, né? Está havendo mais estabilidade, porque foram rareando as invasões de bárbaros, né? E, o feudalismo, as pessoas já não tinham medo porque as pessoas saíram um pouco do campo, né? Do feudalismo, que eles se protegiam ali no campo, né? E resolveram, e começaram a formar burgos, vilas, né? Pequenas cidades, né? Onde tinha comerciantes, que eram os burgueses, né? Artesãos, artistas, e um movimento muito grande, né? E nessa época também estava mudando também a, a influência da Igreja Católica, né? Eles estavam perdendo um pouco da hegemonia, porque não perderam a Terra Santa, as cruzadas deram errado, né? Então, os padres e os religiosos, né, queriam arrumar uma maneira de chamar os fiéis e se destacarem de novo. Então, o abade Surger, né, ele, em 1122, ele pega a igreja, né, a igreja românica de Saint-Denis, né, Saint-Denis, e ele reforma, né, verticaliza a igreja, né, criando assim o estilo gótico. Essa igreja, a igreja de Saint-Denis, né, era uma igreja românica, que o estilo românico era um estilo bem horizontalizado, com paredes muito grossas e escuras, porque tinham poucas janelas, né, poucas entradas de luz. Porque elas eram verdadeiras fortalezas, como na época tinha bastante assalto e pilhagem e tudo, então eles eram fortaleza, por isso eram tão assim, né? E ela foi reconstruída, vamos dizer assim, sobre ela, né, uma igreja que era verticalizava, né, subia aos céus, que queria dizer também que as pessoas alcançavam a divindade, né, a ascensão perto de Deus e tudo. E também os vitrôs, que as paredes do gótico, né, da igreja gótica, eram as paredes mais finas, né, e poderia ter muitas janelas. E essas janelas foram preenchidas com vitrais, né, que são vitrais são a arte no vidro, né? São vidros coloridos com cenas da Bíblia, né? E personagens da Bíblia e a vida de Cristo, né? E que deixava entrar muita luz, né? Então, quanto mais rica era a catedral, mais era decorado com vitral. O vitral, eles não tinham só essa função de decorar e iluminar a igreja. Tinha a função também, a função prática de catequizar, vamos dizer assim, os fiéis, porque a maioria das pessoas nessa época eram analfabetas, né? E pelos vitrais, né? Eles conseguiam aprender muito, né? Porque tinha cenas da vida de Jesus, do Evangelho, né? Ah, as características da igreja, principalmente catedrais góticas, são três portas, né? Três entradas, que significam a Santíssima Trindade, né? E em cima da entrada principal tinha uma rosácea, parece uma mandala, né? Que é um vitrô, né? Que ficava ali em cima. E é chamado rosácea porque as cenas eram como se fossem divididas em pétalas de flor. Muito interessante também para saber, né, que as igrejas católicas eram sempre voltadas para o Oriente, né, porque era no Oriente que tinha origem o catolicismo, né, na Palestina. Então, quando o sol nascia, né, batia naqueles vitrais, né, e então enchia de luz a catedral e a igreja, né, e significava, então, era para dar aquela sensação de a luz é Deus, Deus é a luz, que ainda hoje
é a que nós sabemos que é. Então, então outra coisa também que tinha bastante, né, são esculturas, né? Tem esculturas com bastante ornamentação na parte exterior da igreja, com esculturas, geralmente com figuras também alongadas, muito, quase tudo, até isso era verticalizado, né? E também tinha as famosas gárgulas, né? Que eram colocadas na junção, né? Das paredes exterior, que eram como calhas, né? Serviam para escoar a água da chuva. E tinha as quimeras, que não tinham praticidade, eram só para enfeitar, vamos dizer assim, figuras monstruosas, né? São as quimeras. Bom, a arte gótica, a principal foi realmente o que tem nas igrejas, porque tinha arte em vidro, escultura e arquitetura. Mas também tem na pintura a arte gótica. Por exemplo, o pintor Giotto de Bandone, né? Ele fazia umas pinturas muito bonitas, geralmente religiosas, temas religiosos, com aqueles santos com expressão humana, né? E com suas auréolas douradas, né? E ele foi um dos mais importantes desse período. Mas também tem o Jan van Eyck, que é um holandês, né, que pintou um dos mais importantes quadros, mais conhecidos, é o casal Arnolfini, que ele pintou, que é um casal de burgueses, né, e que pintou com uma técnica nova, que ele inventou junto com o irmão dele, né, que é a tinta a óleo. Com essa técnica, eu poderia produzir mais iluminação e mais perspectiva, né? E, por fim, né, Hieronymus Bosch. Bosch era um pintor que hoje poderíamos falar de surrealismo, né? Precursor do surrealismo. Mas a, a técnica dele, né, de surrealismo, mas ele representava também cenas religiosas, baseadas, por exemplo, Jardim das Delícias baseava os pecados, né? E depois ao lado tinha o inferno, né? Das pessoas que pecavam iam para o inferno, então era tudo também dentro da perspectiva religiosa, né? Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, amigos, eu estou passando aqui de volta, que houve um erro aí. A igreja que deu origem ao estilo gótico foi a igreja de Santo Denis. Muito obrigada pela atenção.